Olá, boa tarde para você que já está ligado aqui na TV Cachoeira, na Novo Tempo, para acompanhar as principais notícias desta quinta-feira, 10 de fevereiro. Muito obrigado pela sua companhia e confira comigo os destaques de hoje. Autoridades de Cachoeira do Sul definem ações para evitar novos episódios de brigas, como registrado no último fim de semana na cidade. SESC oferece ensino à distância e qualificação profissional online de graça. A repórter Lena Caetano vai trazer todos os detalhes dessa novidade. Hospital de Caridade e Beneficência conquista nível 1 em acreditação hospitalar, um reconhecimento por atender a padrões que buscam excelência e segurança. Cachoeira do Sul tem mais um dia D da vacinação contra a Covid-19 e o horário da imunização das crianças é estendido amanhã. E na entrevista do dia, o tema é a perda no setor da educação desde o início da pandemia. O número de crianças que não sabem ler e escrever cresceu 66%. E você pode participar do NT Sul enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Tem uma opinião, uma informação para compartilhar? Mande aí, o número é 51997697129. E nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Se você estiver assistindo pelo Facebook ou então pelo YouTube, comente na live que a gente vê aqui o seu recadinho. Participe, continue ligado na telinha porque o NT Sul já está no ar. E o nosso primeiro assunto é uma novidade na área da educação que também representa oportunidade. O SESC está lançando o programa de ensino à distância para jovens e adultos de 13 estados das regiões Norte, Nordeste e Sul. Só que, aliado ao EJA-EAD, o aluno também vai ter curso de qualificação profissional. Tudo de graça. A Lena Caetano está chegando, falando diretamente da unidade SESC aqui de Cachoeira do Sul, para contar detalhes dessa novidade. Lena, boa tarde, bem-vinda aqui ao NT Sul. Obrigada, Daniel. Boa tarde a ti e aos nossos telespectadores. Chegando com uma excelente novidade, uma notícia muito boa, uma oportunidade para todas as pessoas a partir de 18 anos de idade que não tenham concluído ainda o ensino médio. Cachoeira do Sul se inclui entre as 34 cidades gaúchas que vão se transformar em polo educacional também do ensino médio, ensino à distância para jovens e adultos. Está conosco a Marilde Oliveira, ela que é gerente da unidade operacional do SESC aqui de Cachoeira do Sul, para nos contar mais detalhes sobre essa novidade. Uma excelente notícia, né, Marilde? Boa tarde. Sim, uma excelente notícia. Boa tarde a todos. Uma excelente notícia para Cachoeira do Sul e para o SESC Cachoeira do Sul, que agora em 2022 se transforma num polo do SESC EJA-EAD. Então, é uma forma de nós oportunizarmos para quem ainda não concluiu o ensino médio, ter essa formação e ainda com qualificação profissional. Ele terá como formação profissional a produção cultural. Bom, essa novidade, essa formação vai ser um adendo a mais na questão da formação, da formação do ensino médio. Marilde, as inscrições já estão abertas, né? Até quando? Dá o serviço para a gente, pessoal que está nos acompanhando, de que maneira pode acessar a plataforma, fazer a inscrição e quais são os critérios para participar deste programa. Sim, é super importante que todos os interessados se inscrevam até o dia 20, somente até o dia 20. Serão 30 vagas, as pessoas para se candidatar precisam ter 18 anos completos, ter completado o ensino médio, o ensino fundamental e ter até três salários mínimos como renda mensal. E a inscrição é somente no site. Só do site, então. Qualquer informação adicional, qualquer auxílio também, o pessoal pode procurar o SESC, né, Marilde? Para que o pessoal possa orientar e tudo mais, para facilitar a vida das pessoas, né? Com certeza. Com certeza, podem procurar o SESC, se tiver dúvidas, se puder nos auxiliar. E também, Lena, salientar que as aulas presenciais, que serão uma vez por semana, serão no SENAC, nas quartas à noite. E o SENAC sendo parceiro por ter, né, essa plataforma do ensino EAD. Como é que vai ser a dinâmica dessas aulas, Marilde? Vai ser com um tutor? A pessoa que acessar, que estiver estudando, vai ter uma assistência permanente? Como é que vai funcionar isso? Sim, nós já contratamos 2 profissionais, um supervisor pedagógico e um professor do ensino médio. Então, quando for
presencial, eles estarão lá para dar todo o suporte, e também no formato online estarão, né, sempre à disposição os alunos também que tiverem dificuldade para acesso às aulas online. O SENAC também tem computadores à disposição, então com certeza será um ensino diferencial, terá certificação profissional, ele segue a lei das diretrizes, né, do ensino médio, um novo formato, que é com formação profissional e também as áreas do conhecimento. As pessoas que estão nos acompanhando, é importante mencionar que essa formação, esse EJA, a EAD do SESC, tem duração de 3 semestres, 18 meses. Então, é metade do tempo habitual do ensino médio, que é de 3 anos, né? Mas, evidentemente, que ele é destinado a pessoas acima de 18 anos que tenham tido alguma dificuldade de concluir o seu ensino médio. Marilde, aquelas pessoas que não tenham acesso pleno à questão de informática, de internet, dá para fazer esse curso mesmo assim? Tem uma assessoria diferenciada? Dá sim, com certeza. No edital, né, não se assustem, porque lá pede, né, uma série de requisitos para acesso. Mas como nós teremos a escola SENAC, que é ótima, né, e tem laboratórios de informática, enfim, e tem a biblioteca. Então, quem tem dificuldade para ter essa tecnologia, né, com certeza terá esse apoio, né, e não será impeditivo para cursar. Tem alguma prova de acesso, até porque possivelmente muitas pessoas poderão se interessar, né? Vai ter alguma seleção prévia ou não? Como é que vai ser? Basta se inscrever? Basta se inscrever, não terá uma seleção não terá prova, né? Mas, claro, vai ter que preencher os pré-requisitos, né? Terá que comprovar a situação da renda familiar da família, e serão só esses pré-requisitos. Ok. Marilde, chamada final para as pessoas que nos acompanham. Repete para a gente aí o prazo das inscrições e as condições básicas, documentação, enfim, o que a pessoa vai precisar para se cadastrar a esse EAD, a esse EJA EAD do SESC. Sim, as inscrições serão até o dia 20. Nós queremos completar, são 30 vagas, né? Então a gente quer que as pessoas que estejam, né? Nós sabemos até que tem mais de 2.000 pessoas no comércio local que ainda não completaram o ensino médio. Então nós temos 30 vagas, né? E queremos que as pessoas aproveitem. A documentação ela está no edital, mas basicamente né, ter o ensino fundamental completo e preencher os pré-requisitos de ter até 3 salários mínimos na renda familiar. Ok. Marilde, a gente agradece muito a tua participação conosco com as informações. E você que nos acompanha, então, se interessou, está aí na tela, então, o canal de acesso a essa proposta, a esse novo programa do SESC Nacional. Cachoeira do Sul está incluída, será um polo de ensino à distância, ensino médio, EJA, então, ensino de jovens e adultos, pessoas a partir dos 18 anos, com um extra, um adendo a mais, Daniel. Formação, qualificação profissional. Então, após 3 semestres, ao final dos 18 meses, além da certificação do ensino médio, a pessoa também já sai com o certificado de uma qualificação profissional extra. Muito bom, né? Com certeza, muito obrigado, Lena, pelas informações. Lena Caetano falando ao vivo com a gente, diretamente da Sombrinha, da frente do SESC, aqui em Cachoeira do Sul. Fica o apelo para você que nos acompanha aqui em Cachoeira do Sul, ou quem sabe em uma dessas cidades ou regiões em que o SESC estará disponibilizando esta ferramenta. Quem sabe não teve a oportunidade de estudar, de fazer a formação completa do ensino médio, ficou só no ensino fundamental. Aí está uma oportunidade, é gratuita, basta querer, basta se encaixar nesses pré-requisitos que a Lena destacou para a gente, para voltar à sala de aula ou para estudar de casa mesmo, para completar o seu ensino médio. Tá, aí estão, portanto, as informações. Se você perdeu algum detalhe, daqui a pouquinho todos os detalhes, todas as informações estarão no nosso site, o tvcachoeira.novotempo.com. Bom, e os candidatos que fizeram as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, em 2021, já podem conferir as suas notas. O resultado está disponível para os inscritos na versão regular e para os que fizeram a reaplicação. As informações estão no site enem.inep.gov.br. A divulgação dos resultados saiu 2 dias antes do previsto.
As notas do Enem podem garantir vaga em instituição de ensino superior pública ou privada brasileiras e também em algumas faculdades fora do país. O último final de semana foi marcado pela violência entre menores de idade aqui em Cachoeira do Sul. Ontem, a Prefeitura, Conselho Tutelar, Brigada Militar e Câmara de Vereadores se reuniram para programar operações em conjunto para evitar que mais casos ocorram. A briga generalizada entre menores de idade na rua Davi Barcelos, em Cachoeira do Sul, na madrugada do último sábado, só encerrou depois que a Brigada Militar usou bombas de efeito moral para dispersar os jovens que trocavam socos, chutes e se agrediam com um facão. Na tarde de quarta-feira, a Prefeitura, Conselho Tutelar, Brigada Militar e Câmara de Vereadores se reuniram para debater o assunto. A imprensa não pôde participar do encontro que ocorreu no gabinete. Segundo a assessoria de imprensa do Poder Executivo, o grupo definiu que haverão operações conjuntas da Brigada Militar com o Conselho Tutelar e apoio do setor de trânsito da Prefeitura, para coibir os atos de vandalismo e de violência. As ações deverão ser corriqueiras durante os próximos meses. O Ministério Público também se manifestou interessado em colaborar com a resolução do problema. É que os moradores da rua Davi Barcelos e de ruas próximas, que enfrentam o problema, procuraram o MP e solicitaram providências. Portanto, Cachoeira do Sul, enquanto município, se mobilizando para reduzir essas aglomerações tão grandes de pessoas e as brigas, como aconteceram nesse episódio que a gente mostrou, você viu já nas redes sociais com certeza, e a gente abordou na segunda-feira aqui no Telejornal NT Sul. Tomara que isso resolva para evitar que casos até piores de agressões ou de pessoas eventualmente sendo feridas nessas mobilizações, nesses ajuntamentos de pessoas ocorram. Ficamos na torcida para que tudo dê certo. Bom, quero convidar você que está em casa a fazer parte aqui do nosso jornalismo. Tem uma notícia que você quer compartilhar com a gente? Algo que está acontecendo perto de onde você está? Então não pense duas vezes. Pegue o seu celular, tire uma foto, mande um vídeo para a gente ou faça aí o seu relato e a gente com todo carinho traz a sua participação em diferentes momentos em blocos de interatividade aqui no Telejornal NT Sul. Para participar é bem simples, você pode usar o seu smartphone para mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, é o 51997697129. Número aqui já na telinha, com QR Code também, bastando você apontar a câmera para esse QR Code, você já vai ser redirecionado para o nosso WhatsApp, tá bem? Estou esperando o seu recado. Você também pode participar escrevendo para a gente nas nossas lives, nós temos duas. Uma no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, é só você escrever por lá, ou ainda no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Já já a gente traz as primeiras manifestações, as primeiras participações dos nossos telespectadores. Obrigado a você que já participou com a gente aqui. O governo do Rio Grande do Sul divulgou agora há pouquinho o relatório de transparência fiscal com dados de 2021. O relatório, segundo o governo, aponta o melhor resultado dos últimos 13 anos das contas públicas aqui do estado. Nós vamos ver alguns desses dados sobre esse relatório aqui na nossa tela. Então, vamos dar uma olhada nas contas do governo do estado do Rio Grande do Sul, conforme essa divulgação feita agora de manhã. Vamos para a tela para a gente ver estes números. Finanças do Rio Grande do Sul 2021. Então, o resultado do ano passado, né? Superávit orçamentário de 2 bilhões e 500 milhões de reais. E aí, esse relatório, ele vai fazendo sempre um contraste, um comparativo com o ano de 2020, o ano anterior. Então, 2021 versus 2020, comparando aqui, 2020 teve um déficit de 597 milhões de reais. E em 2021, ano passado, portanto, 2 bilhões e meio de superávit. Vamos adiante, superávit primário de 4,7 bilhões em 2021, comparando com 2020, que foi de 2,9 bilhões de reais. Então, o superávit, né, o que sobrou de dinheiro, vamos dizer assim, foi um montante bem maior comparado com 2020. A receita tributária líquida cresceu 20,4%. E aqui dentro desse indicador está excluída a capitalização da CE Distribuição, a CED.
Teve aí também uma redução do déficit previdenciário em 875 milhões de reais versus aquele déficit espantoso de 3 bilhões em 2020, né, comparado aí com o ano de 2019, que era o ano imediatamente anterior. Vamos para a próxima tela, mais alguns dados sobre esta radiografia que o governo do estado divulgou hoje de manhã sobre as contas públicas. As despesas com saúde tiveram um crescimento de 11,7%. Isso significa 859 milhões de reais, em comparação sempre com o ano de 2020. E aí, dentro desse indicador, tivemos a priorização no enfrentamento da pandemia e regularização de dívidas históricas com os municípios. Essas dívidas somavam 432 milhões. Inclusive, essas dívidas foram temas amplos de reportagens, inclusive aqui a gente abordou várias vezes, o HCB também por vários momentos teve essas dívidas, valores que ficavam em haver e que o Estado não repassava. Então vamos adiante, investimento de 2 bilhões e 300 milhões, sendo 83% com recursos próprios. E isso representa um crescimento de 166% em comparação com 2020, ou seja, recursos próprios do estado do Rio Grande do Sul sendo investidos em diferentes áreas. A dívida do SIAC, do Caixa Único, foi reduzida em 5,6 bilhões, 5 bilhões e 600 milhões em comparação a 2018. Acho que é isso. Não sei se nós temos ainda mais uma tela, acho que são apenas essas duas, né? Aí, portanto, as finanças do estado do Rio Grande do Sul, comparadas especialmente o ano de 2021 com o ano de 2020. Esses são, então, alguns dos dados do relatório que retrata aí esse desempenho financeiro do Rio Grande do Sul em 2021. O Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul conquistou o nível 1 no processo de acreditação hospitalar. É o reconhecimento a uma série de padrões estabelecidos que buscam a excelência nos atendimentos e na segurança das instituições. A condecoração foi realizada pela Organização Nacional de Acreditação. A campanha do HCB para o projeto iniciou em 2018 com a hashtag AcreditaHCB. A iniciativa é realizada de forma voluntária e, como ferramenta de gestão, contribui para a melhoria do desempenho das unidades hospitalares, identificando pontos operacionais a serem aperfeiçoados, promovendo cooperação interna e mantendo conformidades. A determinação é feita pela Organização Nacional de Acreditação, entidade não governamental e sem fins lucrativos, que coordena um processo de acreditação. A avaliação foi realizada nos dias 14, 15 e 16 de dezembro de 2021. Segundo a coordenadora do Escritório de Qualidade, Elisiane Maciel, o selo nível 1 é um avanço importante pensando na qualidade de atendimento da instituição. Então, o processo de acreditação ele é baseado numa metodologia da ONA que trabalha alguns critérios onde a gente busca a qualidade e segurança do paciente. Então, essa é a principal função, né, da acreditação, e a gente buscar um trabalho com eficiência e segurança. E aí a segurança é desde identificação do paciente correto, segurança no uso de medicações, lavagem das mãos, a higienização das mãos, risco de queda, risco de úlcera por pressão, comunicação entre os funcionários, entre a equipe de trabalho. Então, baseado nesses critérios de todas essas metas mundiais, a gente vai oferecer qualidade também. E aí a qualidade entra a eficiência, a eficácia, a responsabilidade. Então, é um conjunto, né? Qualidade e segurança andam junto, né? Para que o paciente sinta lá no seu atendimento que está sendo feito melhor para ele, da melhor forma, da forma mais correta e que ele se sinta seguro. A conquista foi comemorada pela equipe com a colocação de um banner repleto de assinaturas dos funcionários do hospital. O superintendente do HCB, Luciano Morschel, relata que essa avaliação será permanente. Nós estamos entregando para a comunidade, com muita satisfação, um hospital acreditado. Um hospital que busca todo dia melhorar em termos de segurança, em termos de qualidade. Então, para nós é uma grande satisfação. Ao mesmo tempo que é uma motivação interna, nós trabalharmos em cima de melhorias, também é uma satisfação poder levar para a comunidade, saber que a comunidade pode ter certeza que ela está com um hospital acreditado, porque ele faz todos os esforços para ter as melhores condições de qualidade e segurança.
Parabéns ao HCB por essa conquista importante para a instituição, importante para a Cachoeira do Sul e para os municípios que são atendidos por esta importante instituição. Bom, e falando em saúde e HCB, uma comitiva cachoeirense foi a Porto Alegre discutir a situação envolvendo a possível perda de 10 leitos de UTI Covid na Casa de Saúde a partir do dia 1º de março. A extinção se deve pelo corte de verbas do governo federal. O momento delicado da pandemia e a alta disseminação da variante Ômicron são os principais motivos para a busca pela manutenção desse serviço. Na gravação do conteúdo para a reportagem anterior, o superintendente Luciano Morschel falou sobre esse tema. O Ministério ele comunicou já no final de dezembro, dia 30 e 31, que ele fecharia todas as UTIs Covid a partir de 1º de fevereiro. Durante o mês de janeiro, ele prorrogou esse prazo para até final de fevereiro, dia 28 de fevereiro. Então, pelo Ministério hoje, a UTI Covid fecha dia 1º de março deste ano. Mas nós temos aí a possibilidade de manter esses 10 leitos, transformando eles em UTI normal, que também nós precisamos disso, o Estado entende também. A questão é que nós precisamos, o hospital precisa um período, no mínimo de 6 meses, para adaptar uma estrutura, porque quando eles colocam uma UTI convencional, eles querem, não é mais uma UTI provisória. Então tem que estar numa estrutura já adequada para isso. E nós precisamos de um tempo de obra. Então nós estamos pedindo 6 meses para adequação. Continuar funcionando como ela está, num lugar que está com UTI convencional, UTI normal, e em 6 meses a gente adequar um local, que nós já temos dentro das obras do Hospital do Futuro isso já projetado. Isso aí, continuaremos acompanhando essas discussões e esse serviço tão importante que o HCB continua mantendo e precisa continuar, ao que tudo indica, já que muitas pessoas ainda estão precisando de leitos de UTI para vencer a Covid-19. Gente, a titular da Secretaria Estadual da Saúde garantiu vir à Cachoeira do Sul na próxima semana para uma vistoria nessa estrutura do HCB, conforme a gente acabou de mencionar aqui em reportagem. Bom, vamos agora para os recadinhos dos nossos telespectadores, dos nossos internautas, sempre fazendo aquele convite especial para você que está com a gente. Quer participar aqui do Telejornal NT Sul? Então mande a sua mensagem, mande a sua opinião sobre os fatos do dia, fale aí o que você pensa sobre as reportagens que nós estamos exibindo, ou então conte a sua notícia, aquilo que acontece onde você está, mande a foto de quem assiste aí com você o Telejornal NT Sul, fique à vontade para fazer parte aqui do nosso jornalismo colaborativo da TV Novo Tempo. Para participar pelo WhatsApp, o número é o 51997697129. Obrigado a você que já mandou seu recadinho. No facebook.com/TV Cachoeira, vou começar aqui pelo Facebook. Temos mensagens aqui da Martinha Pedroso, mandando boa tarde pra gente, está de olho na telinha. Obrigado, Marta, pela participação. Uma ótima quinta-feira para você. O Eliseu Gonçalves, a Mari Souza Medeiros também está com a gente. A Ione Lemos, boa tarde a todos, de coração, a nossa gratidão pela companhia. Vamos agora para a telinha, ver alguns dos recados do nosso WhatsApp. Sempre destacando, no WhatsApp você pode mandar foto, vídeo, áudio ou simplesmente o seu texto e a gente põe no ar aqui. Vamos ver as primeiras mensagens. Olha aí o meu amigo Cláudio. Vamos colocar o Cláudio no ar. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos aí. Eu achei muito bacana essa iniciativa de cursozinho lá, tá? Meus parabéns. Boa tarde, Daniel. Eu também achei muito lindo, tá? Então tá, um abração para todos. Maravilha, casal querido, sempre de olho na telinha com a gente aqui. Tudo de bom para vocês, uma ótima quinta-feira, é realmente uma excelente iniciativa. Fica aqui, inclusive, a dica. Quem sabe você que está em casa, chegou agora, perdeu o iniciozinho do telejornal, a gente trouxe aqui uma boa notícia para quem quer fazer ou concluir o seu ensino médio, por alguma razão não conseguiu fazer isso, parou de estudar há muito tempo. Então o SESC está lançando aí um programa gratuito para fazer esta formação, inclusive à distância. Se você perdeu esses detalhes, passe lá no nosso site tvcachoeira.novotempo.com. Daqui a pouquinho todos os detalhes vão estar lá, tá bom? Assim que acabar o jornal, essas informações vão para lá. Quem mais? A Adriana Bulsin está com a gente. Em relação às aglomerações na Davi Barcelos, é só botar mais policiamento nas ruas, porque é uma vergonha. Cachoeira está ficando uma cidade perigosa, diz aqui a Adriana. Obrigado, Adriana, pela sua participação, pelas suas sugestões também sobre este tema, que tem realmente trazido preocupação
para toda a sociedade e esta movimentação já das autoridades também para tentar coibir estes problemas aí, estes riscos. Daqui a pouquinho tem mais recados, estou esperando a sua participação, vai mandando a sua foto, seu vídeo, seu áudio e já a gente põe no ar por aqui. No próximo bloco você confere a previsão do tempo para Cachoeira do Sul e também para todo o estado gaúcho. Na entrevista do dia, o tema é a perda no setor da educação desde o início da pandemia. O número de crianças que não sabem ler e escrever cresceu 66%. E ainda, Cachoeira do Sul tem mais um dia D para vacinação contra a Covid-19 e o horário da imunização das crianças é estendido amanhã. É na volta do intervalo, continue com a gente. Meio-dia e 31, o NT Sul já está de volta ao vivo. Muito obrigado pela companhia com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo, hora do almoço. A gente vai aqui atualizando as informações e sempre contando também com a sua participação através das nossas redes sociais. Daqui a pouquinho tem mais recadinhos dos nossos telespectadores por aqui. Bom, por agora é hora de falar do tempo no Rio Grande do Sul. E olha só, amanhã o calor aumenta, mas na sequência já vem chuva. Vamos ver os detalhes na previsão. Quinta-feira em Cachoeira do Sul deve seguir com predomínio de sol, assim como nos primeiros dias da semana. A temperatura mínima fica em 17 graus e a máxima chega aos 32 graus. Sexta-feira vai ter sol, mas com um pouco mais de nuvens que nos demais dias da semana. Até ontem tinha previsão de chuva, mas o Climatempo revisou essa projeção. O dia vai ser quente. Temperatura mínima 20 graus e máxima 36 graus. Sábado vai ter sol entre nuvens com chance de chuva da tarde para a noite. Temperatura mínima 22 e máxima 33 graus. Veja a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. O estado gaúcho tem tempo firme e ensolarado na maior parte do território nesta quinta. O motivo continua sendo a massa de ar seco que predomina na região. A exceção fica para pontos isolados do norte e da serra. Nessas localidades podem ocorrer pancadas de chuva de intensidade fraca entre a tarde e a noite. Os meteorologistas apontam mais chances de chuva para o Rio Grande do Sul de sexta para sábado. Confira as temperaturas máximas para o estado. Em Porto Alegre, máxima de 31 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 35 graus. Na região norte do estado, em Passo Fundo, 30 graus. Na região central, em Santa Maria, 33 graus. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, 28 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 29 graus. A pavimentação da rua Marcelo Gama, entre as ruas Araújo de Porto Alegre e Leopoldo Souza, foi concluída e a Prefeitura de Cachoeira do Sul fará a entrega na tarde desta quinta-feira. Os 186 metros de calçamento foram executados pelo programa Pavimentando Sonhos, gerido pela Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento. A parceria entre a Prefeitura e os moradores teve a adesão de 12 famílias. Os moradores pagaram os blocos, meio fio e mão de obra, com investimento de aproximadamente R$70 mil. As secretarias de obras e de meio ambiente removeram árvores, fizeram a drenagem pluvial e prepararam a cancha, fornecendo areião para assentamento dos blocos. Bom, nós vamos falar agora sobre a Ponte do Fandango. A Ponte do Fandango aqui em Cachoeira do Sul, na BR-153, nesse momento está servindo apenas para a travessia de veículos leves. Há uma pressão aí para que seja liberada a travessia também de caminhões e a gente atualiza sobre este tema. A Prefeitura aqui do município se comprometeu de oferecer uma balança e fiscalizar a passagem dos veículos de até 24 toneladas para escoamento da safra sobre a Ponte do Fandango. Essa foi a definição na reunião de segunda-feira com o DENIT. Segundo a assessoria de imprensa do Executivo, até agora o prefeito recebeu uma pesquisa de viabilidade dos secretários Hélio Garcia Júnior e Fernando Cantarelli. José Otávio Germano disse que vai analisar e vai tomar a decisão, ou vai analisar e tomar a decisão do que vai ser feito ainda hoje. A Prefeitura adiantou ainda que vai pedir apoio ao Exército Brasileiro para auxílio na fiscalização e controle de tráfego no local.
Bom, nós vamos ver mais recados da nossa audiência, dos nossos telespectadores. Vou começar mais uma vez aqui pelo nosso Facebook, na live lá do Face, facebook.com/TV Cachoeira. Júlia Rodrigues, estamos sem água nos Enforcados, interior aqui de Cachoeira do Sul. No corredor aqui embaixo tem água e na beira da faixa não tem. E o prefeito não faz nada, diz aqui a Júlia Rodrigues fazendo um apelo por conta da falta de água neste corredor nos Enforcados, interior de Cachoeira do Sul. Júlia, obrigado pela participação com a gente. Zenilda Carvalho, boa tarde, queridos, assistindo aqui em Capão da Canoa. Olha aí, nosso belo litoral norte do Rio Grande do Sul, né, Zenilda? Em dia com as notícias da terrinha. Grande abraço para vocês, aproveitem aí e obrigado pela companhia com a gente aqui na telinha da Novo Tempo. A Fátima Barbosa também está com a gente, o Sérgio Redel, boa tarde, Daniel, boa quinta-feira. Valeu, Sérgio, tudo de bom aí para você. A Rosana Marques também passando por aqui, está com a gente, acompanhando as informações no telejornal NT Sul. Nós vamos agora para a tela, porque também tem participações dos nossos telespectadores pelo nosso WhatsApp. O Cléo está participando com a gente. Vi a reportagem agora sobre o curso EAD. A Cléo está participando. Vi a reportagem agora sobre o curso EAD. Tem algum telefone para contato? Estou com dificuldade de acessar o site. Cléo, obrigado pela participação com a gente. Eu já vou trazer aqui o telefone que a produção já passa para a gente do SESC aqui de Cachoeira do Sul. Então anote aí. Aliás, acho que a gente já tem. Aí, ó, tá na telinha. Fácil assim. Salve aí no seu smartphone para ligar para o SESC para tirar as dúvidas, mas o telefone é o 3722, código de área 51, 3722-3305. Este curso que estará sendo oferecido para complementação é o EJA-EAD, para fazer aí, portanto, o ensino médio. Obrigado a Cléo pela pergunta e provavelmente tenha sido aí também a dúvida de outros telespectadores. Uma pessoa que pede para não ser identificada, o Conselho Tutelar deve interferir sim no caso dos menores nas ruas. Obrigado pela participação a quem se manifestou e pediu aí, portanto, o sigilo quanto ao seu nome, né? A gente sempre respeita isso. Bom, vai participando com a gente, daqui a pouquinho tem mais recados aqui na telinha. O programa Juro Zero RS, lançado semana passada pelo governo do Rio Grande do Sul, fechou uma semana de atividades com boa procura dos microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Dos 600 milhões de reais previstos em negociações, mais de 165 milhões já foram negociados. A primeira semana do programa Juro Zero RS contabilizou 165 milhões e 500 mil reais de financiamentos tomados por micro e pequenos empreendedores, num total de 4.300 operações. A proposta do governo gaúcho é subsidiar os juros das operações com reserva financeira de 100 milhões de reais dos cofres públicos. Até terça-feira, 8 de fevereiro, empresas de pequeno porte lideravam a busca por crédito com mais de 1.600 operações e 101 milhões e 200 mil reais de movimentação financeira. 2.227 microempresas acessaram 55 milhões e 200 mil reais. 952 microempreendedores individuais movimentaram 8 milhões e 800 mil reais, totalizando 4.304 operações e 165 milhões 262.904 reais de valor aprovado com juro zero para os empreendedores. No Badesul, 6.500 solicitações de crédito foram protocoladas, 2.000 contratos assinados, 690 em fase de contratação e 2.500 sob análise de crédito. Cerca de 1.200 empresas tiveram restrições como dívida de tributos estaduais, endividamento ou falta de capacidade de endividamento. As agências e pontos de atendimento das cooperativas vinculadas aos sistemas Sicredi, Cressol, Sicob e Unicred são parceiras do programa Juro Zero RS e habilitadas a processar solicitações de financiamentos. Gente, ontem a Secretaria da Saúde de Cachoeira do Sul registrou mais 167 casos confirmados de Covid-19. Além disso, o município tem mais 22 casos suspeitos e outros 5 foram descartados. Já os recuperados foram 317 em 24 horas. Nós vamos aos números totais. Cachoeira tem 16.499 casos confirmados e 59 estão atualmente como suspeitos.
15.331 já foram descartados e 15.566 estão recuperados. 217 foram a óbito com a Covid. Os casos ativos diminuíram e são agora 716. E o Hospital de Caridade e Beneficência está com 5 pacientes internados na área Covid. 2 estão na UTI e 3 na enfermaria. Bom, e o assunto agora é vacinação contra a Covid-19. Amanhã é o dia D da vacinação para as crianças. O que isso quer dizer? Significa que o horário vai ser estendido e vai ter aplicação do imunizante pela manhã. Nós vamos conferir quais são os locais, quais são os horários da vacinação das crianças. Mas atenção, essas informações que eu vou dar agora são de amanhã, sexta-feira. Hoje, quinta, o cronograma da imunização é o normal, aquele que a gente mostrou ontem aqui no NT Sul. Então, atenção pais, especialmente aqueles que ainda não conseguiram vacinar os filhos, porque não tem tempo à tarde, não é possível fazer hoje, né? Mas amanhã tem vacina de manhã. Vamos ver aqui as informações na tela. Então vamos lá, vacinação pediátrica da Covid-19 aqui em Cachoeira do Sul, sexta-feira, dia 11, ESF 2, bairro Carvalho, ESF 3 no bairro Noêmia e ESF 5 no bairro Tupinambá. Destacando, é exclusivo para crianças e a vacinação apenas para a Covid-19 nestas 3 unidades que eu acabei de citar aqui. Então, o horário para vacinação agora das crianças nestas 3 unidades, das 7h15 da manhã até as 11h45 e da 1h da tarde até as 3h30. Quem pode se vacinar? Crianças de 5 a 11 anos, com ou sem comorbidades. Vamos agora para a próxima tela, mais unidades de saúde que tem um padrão um pouquinho diferente. Vacinação pediátrica também da Covid. Agora, o S1 no prédio do INSS aqui no centro, o S4 no antigo Centro Social Urbano e o S14 no bairro Marina. O horário é das 7h15 até as 11h45 e à tarde da 1 até as 18h. Quem pode se vacinar? Crianças de 5 a 11 anos com ou sem comorbidades. Acho que a gente tem ainda mais uma tela? Ou só? São essas 2 telas aqui, portanto, importante que você escolha qual será a unidade de saúde em que você irá levar o seu filho para fazer a imunização e ter aí a clareza, né, que essas unidades elas têm horários distintos também de operação e de funcionamento, conforme a gente acabou de trazer aqui. Bom, e como fica a vacinação dos adolescentes e adultos e também as vacinas de rotina? Tudo isso fica concentrado só na S1, o S4 e o S14. Mas a Secretaria de Saúde alerta que a prioridade é das crianças e da vacina da Covid. O atendimento de adolescentes e adultos e também a aplicação de vacinas de rotina só se a estrutura na hora permitir e se tiver equipe livre. Então, reforçando isso tudo amanhã, sexta-feira, em Cachoeira do Sul. Gente, a educação foi um dos setores mais afetados pela pandemia. Ensino básico, fundamental e médio sofrem de alguma forma com essa alteração inesperada do calendário escolar. O atraso na alfabetização é o principal problema deixado desde o início de 2020. Segundo a pesquisa da ONG Todos pela Educação, o número de crianças que não sabem ler e escrever cresceu 66%, um dado extremamente alarmante. E esse é o assunto da entrevista de hoje, feita pelo Bernardo Miller. Bernardo, boa tarde. Olá, Daniel, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Olha só, não é novidade que a pandemia afetou diversos setores desde o seu início, lá no ano de 2020. Já faz bastante tempo, já estamos no ano de 2022, praticamente fechando 2 anos com a pandemia. E um desses setores foi educação. A gente já trouxe aqui no NT Sul diversas reportagens falando sobre esse assunto. E um estudo recente da ONG Todos pela Educação relatou que o número de crianças brasileiras que não sabem ler e escrever aumentou 66% na pandemia, um número bastante alarmante. Eu vou conversar com a pedagoga Andréia Deis, que atende novamente aqui a nossa reportagem do NT Sul, falando sobre esses dados, né, professora? 66%, a gente conversava anteriormente, antes do início da entrevista, que é um número bastante acima do esperado, algo fora da curva e que reflete tanto no presente e com certeza vai deixar efeitos para o futuro. futuro dentro da educação brasileira. É isso mesmo? Boa tarde.
Boa tarde, é um prazer estar com vocês. É isso mesmo. Porque se a gente pensar, né, nesse número, a gente vai ter certeza que a gente vai estar falando em aumentando essa desigualdade. Então, quando eu falo que esse presente, 66% dessas crianças, elas não estão sendo alfabetizadas, eu estou dizendo que, para um futuro, elas vão ter um processo de alfabetização retardados ou nem vão ter. Não vão ter coragem de voltar para a escola, porque eu já estou falando em evasão. É um dado extremamente preocupante e que eu diria que hoje não mais é uma causa política, mas uma causa social de todos nós. Tá certo, professora. Vale ressaltar que essa pesquisa pega crianças de 6 a 7 anos e é uma idade, né, professora, que é muito complicada a questão de aprendizagem, né? A criança, ela tem, digamos assim, tudo é novo para ele, dentro de uma escola já é tudo uma novidade. Agora imagina a criança em casa, num home office, dentro do seu quarto, com brinquedos, acesso à tecnologia, enfim, conseguir a concentração para desenvolver a sua alfabetização é um grande desafio para o professor que está do outro lado da tela. Essa questão relacionada à distância com o educador foi o grande fator para esse número de 66%? Eu diria que a ausência dos recursos para o professor lidar com essa situação. Aí sim pode ser um fator. Porque os professores aprenderam a se adaptar, né? Eles entraram nesse universo e conseguiram se adaptar e aprender novas estratégias, tanto didáticas, lidando com jogos, de várias formas que pudesse atrair essa criança. É importante dizer que a criança dos 6 ou 7 anos, ela está num desenvolvimento cognitivo, ela está num desenvolvimento social e psicomotor. Se eu pensar à distância, todas as atividades sociais e psicomotor dessa criança, ela já estaria comprometida. E se eu pensar no cognitivo das crianças que não tinham recursos para essa educação à distância, eu aumento a dificuldade desse professor. Então, eu diria que a gente estuda que até essa educação à distância, ela vem a ser uma tendência. Porém, você tem que ter recursos para ela acontecer. Professora, se a gente pegar esse recorte dessas crianças de 6 a 7 anos que não tiveram uma alfabetização completa, qual o nível delas hoje num retorno à aula presencial? Ela não sabe o básico, ela desenvolveu durante a pandemia. Como é que essa criança vai retornar para a sala de aula? Ela vai retornar no que a gente chama de um subaprendizado, um subfuncionamento. Por quê? Porque ela não teve esse aprendizado, então ela vai ter um processo retardado da sua aprendizagem. E com isso, nessa formação também de 6 e 7 anos, a gente também está formando personalidade. E quando você fala do retorno, vamos que você coloque eu para falar sobre algo que eu não conheço. Como que eu vou me sentir? Insegura. Como que essas crianças vão voltar? Inseguras. Como que essas crianças vão voltar? Se eu também estou falando da formação que eu falei, né, emocional dessas crianças, eu estou falando que eu estou formando autoestima, que eu estou formando personalidade. Como elas voltam? Elas voltam com um sentimento de eu não fui capaz de fazer, né? Eu estou atrasado. E, ao mesmo tempo, com esse sentimento de insegurança de algo que elas sabem, né? O problema é que elas têm consciência. Hoje, a informação ela é muito dada. Então, ela já chega num sentimento de perda, né? Poxa, eu não estou onde eu deveria de estar. Então, ela já chega com esse sentimento de autoestima baixa, autoconfiança baixa. E isso é muito ruim, porque isso também dificulta a aprendizagem, né? Porque quanto mais eficientes a gente fala, né? Quanto mais eu acredito que eu posso aprender, mais fácil eu passo pelos desafios da aprendizagem. Andréia, a nossa conversa, o nosso bate-papo, ele se resumiu a duas frentes, né? Primeiro, os alunos, as crianças no caso, e em segundo, os professores. Mas tem uma terceira via que é muito importante, que é o pai, a mãe, o responsável que estava ali do lado no momento das aulas, enfim, desse processo durante a pandemia, onde essa criança esteve fora da sala de aula. Qual o peso, qual a responsabilidade dos pais nesse processo da educação básica durante a pandemia? Nossa, que forte a sua fala, né? Qual a responsabilidade? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque os pais estão realmente se sentindo muito responsáveis. O grande problema, que eu vou falar agora para a sociedade que nos acompanha,
é que apesar de tudo isso que aconteceu, eu não sei se na casa de alguém foi diferente, mas não deixou de acontecer um boleto. Todos os boletos continuaram para serem pagos, desde a água, da luz, da alimentação, tudo aconteceu. E esses pais assumiram essas crianças numa situação, muitas vezes em home office, sem ter condições, e muitos sem ter nem habilidade para alfabetizar, e dizendo, agora vocês também são responsáveis pela educação do seu filho. Eu diria que hoje esses pais sentem uma pressão porque eles começaram também a perceber que não era possível. Porque educar, gente, né? Quando eu falo da educação, da instrução, ela é um ofício, ela é um trabalho. Existem especialistas e professores que foram preparados para isso. E nem todos os pais foram preparados para isso. E a culpa não é dos pais. Então, o que eu diria hoje é que a gente deveria buscar menos culpados, que esses pais deveriam ter um pouco mais de compaixão pelas suas famílias, por essas crianças, e se aproximar um pouco mais da escola, no sentido de tentar entender que a escola também vai estar nesse resgate, diminuir um pouco a ansiedade agora, porque os pais estão super ansiosos, e agora, você imagina, a gente está falando da educação básica, você imagine aqueles alunos que vão para o vestibular agora, daqui 6 meses ou 1 ano. Como não estão esses pais? Então, sim, esses pais estão se sentindo responsáveis. E eu queria pedir licença para tirar essa palavra da responsabilidade. Porque a responsabilidade, ela acontece a partir do momento que você realmente criou o fator. A pandemia, ela não foi um fator criado por nós, ela foi um fato. Ela aconteceu, né? Ela não foi premeditada por ninguém. Então, que os pais tenham um pouco mais de compaixão por si, que eles possam diminuir este grau de culpa que eles estão sentindo agora e que eles possam seguir a partir deste momento presente, as escolas se abrindo, entendendo que essas crianças vão ter dificuldade, que as notas virão baixas, que as crianças vão ter um tempo de adaptação para essas notas, que as escolas também entendam isso, que não é simplesmente colocar para essas provas agora, de uma forma extremamente tradicional. Pedagoga, hoje o número é de 66%. Para esse percentual não aumentar, qual movimento deve ser feito? Pegando essas 3 frentes, pais, alunos e professores, qual o movimento necessário para diminuir esse índice? Aí eu vou dar a minha opinião, além de falar, né, do que realmente eu acho que a primeira coisa é trazer essas crianças para dentro da escola de novo. Então, quando a gente fala desses 66% que não foram alfabetizados, a gente está falando de 66% que não estão na escola hoje e que realmente deixaram de ser alfabetizados durante a pandemia e que agora podem retornar ou não. Eu diria que a gente deveria pegar muito mais de novo do que só esperar do governo federal, do governo estadual, do municipal e fazer uma ação social, inclusive com o privado. Sim, o privado já paga muitos impostos, tem muitas, sim, tem, mas que as escolas possam, porque hoje a gente vai precisar, se já existia desigualdade, essa desigualdade aumentou. Então, o movimento que tem que ser agora é de abrir as portas, por exemplo, que as escolas particulares aumentem o número de bolsas, consiga colocar essas crianças para dentro também e fazer com que essas crianças se sociabilizem com outras crianças, que as escolas estaduais, municipais, federais, elas consigam ter mais recursos para estender um pouquinho o seu período de aula e tornar mais atrativo, para ir fazendo esse aporte adaptativo. Mas o principal de tudo, é conseguir trazer essas crianças para fora, né, para a porta de dentro da escola. Porque se a gente está falando que se elas estiverem para dentro da escola, já é um problema. Como que eu vou adaptar? Como que eu vou fazer com que, né, se elas perderam esses 2 anos, hoje elas estão mais velhas, estão com 9 anos e não foram alfabetizadas com 7. Como que eu faço com que essas crianças não se sintam mal? Mas existe uma coisa anterior a tudo isso, fazer com que elas voltem portão para dentro da escola. Tá certo, Andréia. Muito obrigado por nos atender e que no próximo bate-papo seja falando da diminuição desse índice bastante alarmante dentro desse período pandêmico, né? Tomara, amém. Torço muito por isso e por essa... Eu sei que muitas vezes a gente fica descrente de tudo, né? Da política, da sociedade. A gente acha que as coisas não vão ser mais possíveis de acontecer.
mas que a gente possa resgatar essa esperança, colocar essas crianças para dentro das escolas, porque são elas realmente o nosso futuro, são elas que vão estar no governo, na prefeitura, nos hospitais e em todos os lugares. Então, muito obrigada pela oportunidade. Tá certo então, Daniel. Aí a fala da pedagoga Andréia Deis falando sobre um assunto importante, alfabetização na educação básica. É alarmante, 66% das crianças de 6 a 7 anos não conseguiram desenvolver a questão da leitura, escrever, enfim, as coisas básicas da educação nos primeiros anos. E esse relato da professora, da pedagoga também é bastante importante para a gente ampliar essa discussão junto às escolas de todo o país. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Bernardo, pelas informações, por essa troca de ideias. A ONG Todos pela Educação tem um papel importante, trazendo conscientização, trazendo dados, fomentando uma melhor educação no nosso país. Educação que não tem receita de bolo, não é tão simples. Porém, são muitos os envolvidos, são vários os entes, né? Incluindo as famílias, especialmente. Bernardo fez perguntas sobre isso. Portanto, que cada um possa fazer a sua parte para a gente melhorar esses índices que são tão alarmantes, que foram gerados especialmente pela pandemia nos últimos anos. Vamos ver aqui os recadinhos dos nossos telespectadores. O Diego e Michele de Fraga, boa tarde, like na live, de olho com a gente aqui no nosso canal do YouTube. Você já está inscrito lá no nosso YouTube? youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Passe por lá, se inscreva para você acompanhar todas as nossas publicações, os nossos vídeos e também para escrever ao vivo aqui na hora do telejornal. Vem comigo para a telinha, tem participações no nosso WhatsApp, a Karina de Cachoeira do Sul. A rua Rui Ramos está precária, toda esburacada e ninguém faz nada. A ponte está caindo, nem o caminhão do lixo pode passar mais porque as tábuas balançam. Vamos ver aí o vídeo dessa situação da rua Rui Ramos que a Karina manda pra gente. Realmente aí a situação está bem precária. A rua Rui Ramos aqui em Cachoeira do Sul. Eu não tenho bem certeza, mas eu acho que inclusive a gente já enviou nossa reportagem a esse local para mostrar a estrutura dessa ponte aqui em Cachoeira do Sul, mas iremos revisar. Olha aí, ó, tem buracos, né, imensos nessa ponte, corre-se aí o risco de uma criança, alguém vir à noite e terminar se machucando porque a estrutura está bem ruim, bem deteriorada. Karina, muito obrigado pela sua participação com a gente, por mandar esse vídeo que serve de alerta, certamente, especialmente para a Secretaria de Obras aqui de Cachoeira do Sul, reiterando Rua Rui Ramos. Quem mais? Uma pessoa que não se identifica. Ficou muito bom o calçamento da rua que passou na reportagem. Os moradores pagaram um meio-fio, as bocas de lobo, tudo bem. Mas e o IPTU? Para que serve? A rua onde moro é uma das tantas que estão esquecidas. Só promessas nas épocas de eleições para arrumar voto. Moro na Rua da Ponte, no bairro Fátima, diz aqui esta pessoa, dizendo que ficou muito bacana aí esta construção, essa rua que vai ser inaugurada hoje à tarde, conforme a gente já mostrou em reportagem, mas também tem outras ruas que precisam de atenção, precisam do calçamento ou de melhorias ao menos, né? Gilney, assim acontece todas as manhãs, a Branca e a Luma brincando. Vamos ver aí o vídeo da Luma e da Branca. Olha aí, né, a cachorrinha e a gatinha brincando, fazendo aquela festa. Destacando, ontem a gente trouxe aqui no quadro Educacão a Francine dando dicas para quem tem mais de um cãozinho no seu pátio, em casa, ou mais de um animalzinho, que muitas vezes eles dão certo, mas às vezes tem aquelas brigas básicas também. Você pode rever lá no nosso site, tvcachoeira.novotempo.com. Obrigado aqui ao telespectador por mandar esta bela imagem para a gente. O NT Sul de hoje vai ficando por aqui. Acesse lá o nosso site, o tvcachoeira.novotempo.com, para outras notícias. E amanhã a gente volta a se encontrar por aqui ao meio-dia. Obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde. Fique com a Novo Tempo. Até amanhã. Tchau!